Parlamentares da oposição reagiram ao rebaixamento da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula neste ano. Já os auxiliares do presidente avaliam que o resultado já era esperado para o seu primeiro ano da escola no grupo especial. Queria que o senhor fizesse uma análise da repercussão que o senhor tem visto sobre o desfile, especificamente sobre essa ala no domingo passado. Eu só lamento a que ponto que nós chegamos no nosso país, né? Onde nós estamos discutindo uma escola de samba que naturalmente cai, como sempre as que sobem, dificilmente elas permanecem nesse grupo de elite, e nós estamos agora comemorando porque caiu, porque subiu, ou seja, esse é um tema nacional agora. Então eu quero, nessa primeira ponderação, lamentar o nível de discussão que nós estamos diante de problemas tão sérios que nós estamos atravessando em nosso país. Agora, por um outro lado também, eu preciso, mesmo sendo deputado de oposição, mas dentro da minha honestidade pública, eu preciso também parabenizar de alguma forma o presidente da República. E eu vou dizer por quê. Porque ontem, conversando com o nosso ministro Jorge Messias, ele me disse particularmente o seguinte: Ottoni, eu tentei dissuadir o presidente Lula a não estar presente, ou pelo menos convencer a escola, tanto ele quanto o ministro Sidônio, a pedir para que não entrasse essa ala. E a resposta do presidente Lula foi: não. Em nome da liberdade cultural, em nome da liberdade de manifestação, eu não vou pedir isso à escola. Portanto, apesar de todas as críticas que eu já fiz, eu preciso também aplaudir o Lula pela sua coragem, mesmo sabendo que teria prejuízo pessoal, político nessa história toda, em bancar isso em nome da liberdade de manifestação cultural. Portanto, quem tem críticas a Lula, como eu tenho, uma coisa tem que admitir: ele é um democrata. E ele, mesmo diante de um prejuízo pessoal, topa o prejuízo pessoal para não chegar para a escola que iria homenageá-lo e aí dizer: ó, tira essa ala para não me prejudicar. Então, mesmo sendo um político de oposição, eu tenho que aplaudir o comportamento democrático do presidente da República. O que eu queria lhe perguntar é como construir daqui para frente uma recomposição dessa relação. A gente está falando aqui, claro, do público religioso, mas especialmente público evangélico, que já votou muito em Lula no seu primeiro e segundo mandato, votou também na última eleição. Há como recompor, afinal, Lula é visto muitas vezes diferente da esquerda com essa agenda mais progressista. Lula tem na ação dele, no pensamento dele, até uma ação muitas vezes conservadora. O que eu entendo é o seguinte: essa relação nunca foi fácil. E por que nunca foi fácil? Porque criou-se uma ideia do bolsonarismo para cá, de 2018 para cá, de que a nossa luta é contra o mal. O bem está conosco e o mal está na esquerda. Deus está na direita e o mal está e o diabo está na esquerda, certo? Isso impregnou com muita facilidade em uma parte do eleitorado conservador, principalmente o eleitorado pentecostal, do qual eu pertenço. Por isso é que eu estou pagando um preço terrível quando eu digo de que a direita de que a igreja não é de direita e não é de esquerda. Eu acho que eu sou até maluco, porque, na verdade, eu estou indo na contramão do que o pentecostalismo pensa. Porque o pentecostalismo abraçou Bolsonaro e o bolsonarismo de uma tal forma que acha que a família Bolsonaro foi enviada por Deus para nos libertar do mal. Ok? Isso é uma inverdade, isso aí não existe. Bem, ao ponto de tudo aquilo que nós avançamos, presta atenção, Ana, todos os avanços que nós tivemos sociais, todos os avanços que nós evangélicos tivemos, foi no governo Lula. Olha que contradição. Foi no governo do PT. Marcha para Jesus, Dia do Pastor, Dia da Pastora, música gospel como manifestação cultural, etc, etc. Agora, o presidente Lula, e eu não estou aqui advogando Lula não, tá? Eu só estou querendo ser honesto. O presidente Lula fez um decreto agora, e nesse decreto ele equiparou os evangélicos às outras religiões. Qual era a nossa reclamação? Tudo que os católicos fazem é cultura. Eles pegam os santos, andam pela rua em procissão, é cultura. Aquelas religiões de matriz africana vão lá para o sambódromo, incorpora Oxóssi, incorpora Iemanjá, incorpora Caboclo, mas é cultura. Só nós evangélicos é que tudo que a gente faz é religioso. O que Lula fez? Lula baixou um decreto, e eu estava presente lá no Palácio, eu fui, mostrando que toda manifestação evangélica torna-se parte da cultura brasileira. Ou seja, se hoje um evangélico estiver em praça pública, cantando, pregando a palavra de Deus,
ele não pode ser mais impedido, Ana Flor. Por quê? Porque isso se tornou uma manifestação cultural. Ironicamente, quem deu isso foi Lula. Mas isso não consegue reverberar. Por quê? Primeiro, porque o governo comunica mal com a igreja. E segundo, porque é difícil você conseguir comunicar com um povo que, na verdade, entendeu que o PT é a personificação do diabo, que o PT é a personificação do mal. Houve um sequestro mental feito pela família Bolsonaro, que, na verdade, de cristãos, eles têm muito pouco, não é? Mas sequestraram a igreja nesse sentido. E eu sou o único maluco de direita, conservador e evangélico que estou encarando esta onda terrível e dizendo ao meu povo: não vamos permitir que esta polarização nos divida como igreja. Os evangélicos sempre votaram em Lula, em Dilma, em Aécio, em FHC, em quem quisesse votar. E o nosso voto nunca foi demonizado. Por que está sendo demonizado agora? Porque esse é o fenômeno bolsonarista de 2018 para cá. Agora vamos às falas do Messias das Trevas e o seu discipulado. Meu pai dizia, e agora se eu vou falar, todos nós sabemos que o salário no Brasil é pouco para quem recebe e muito para quem paga, né? O trabalhador vai ter que decidir um dia entre menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. Medidas tomadas. Você tem que facilitar a vida do patrão. E também, presidente, não adianta, é o que eu vejo. O que adianta dar tanto privilégio ao trabalhador para não ter emprego? Eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. Por exemplo, nós quisemos aprovar a carteira verde e amarela para ajudar o jovem. O jovem quer um emprego, não tem experiência. O que é a carteira verde e amarela? Você vai trabalhar até 29 anos de idade, você vai ter um emprego até aqui com você, onde você vai ficar livre de quase todos os encargos trabalhistas, até 29 anos de idade. E, lamentavelmente, o parlamento entendeu que... Isso daí é, muito contra a CLT. Olha só. O pagamento da multa de 40% foi criticado pelo presidente Jair Bolsonaro porque não estimularia as contratações. Ele não deixou claro se isso vai acabar. É quase impossível ser patrão no Brasil. Um dia, o trabalhador vai ter que decidir. Menos direito em emprego ou todos os direitos de emprego. A proposta do Paulo Guedes visa desonerar a folha de pagamento, porque não é fácil a vida dos patrões também. Não adianta você ter um montão de direitos, aí não tem emprego. Falando sobre essas reformas trabalhistas que trazem, entre algumas mudanças, essa modalidade de trabalho sem 13º, sem férias e sem FGTS. Uma mini reforma que está rendendo aí muita repercussão. Jair Bolsonaro defendeu mudanças na legislação trabalhista, de forma que as regras se aproximem da realidade dos profissionais informais. Em uma reunião fechada com deputados do DEM, Bolsonaro voltou a afirmar que ser patrão no Brasil é um tormento e defendeu mudanças nas leis trabalhistas. Uma equipe econômica, mais futuros ministros tenham falado, por exemplo, a legislação trabalhista, no que for possível, você que está engessado no artigo 7, vai ter que se aproximar da informalidade. O artigo 7, a que o presidente eleito se refere, é o trecho da Constituição que determina direitos de trabalhadores rurais e urbanos, entre eles 13º salário, férias anuais remuneradas e repouso semanal. Bolsonaro também criticou o Ministério Público do Trabalho, que atuaria para prejudicar os empresários. Pelo amor de Deus, se tiver clima, a gente resolve esse problema. Não dá mais para continuar quem produz, sendo vítima. Eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego.